Então, começou a gravar, estou disponibilizando a página Caminho, Verdade e Vida. Está dando para ver aí, gente? Sim. Sim. Então, vamos iniciar com a leitura. A página se intitula Conforto. Se alguém me serve, siga-me. Jesus, João, capítulo 12, versículo 26. Frequentemente, as organizações religiosas, e mormente as espiritistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheio de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível. Mas como recebê-lo se chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra de rijo nos revaladouros dos caminhos? Conforto espiritual não é como o pão do mundo que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais. Mas para atingi-lo faz-se necessário seguir-lhe os passos e ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras desse mundo. Fernando, querido, eu vou pedir para você compartilhar comigo, eu vou botar você como anfitrião, se esse cara aqui me deixar. Fica mudando toda hora de posição. Então, Fer, você está me ouvindo, querido? Estou ouvindo. Uhum. Então, você está de co-anfitrião. Eu botei você, que eu vou fazer a prece, pode ser que chegue alguém, tá bom? Tá bom, entendi. Querido Jesus, é com alegria que iniciamos uma vez mais um estudo na Escola de Médiuns, unidos que nos encontramos, aos benfeitores da nossa casa, em mais esse momento, esse contato visual e mental entre todos nós. Rogamos, Senhor, por toda a humanidade. Envolve a todos nas luzes do teu amor, especialmente aqueles que se encontram em lutas e sofrimentos, nessa grande transição que todos vivenciamos, mas da qual sabemos, Senhor, que preparas um mundo de regeneração para toda a humanidade. Envolve nosso querido Marcos Davi, seja ele o intérprete das tuas lições na noite de hoje, e orienta-nos agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Muito bem, Marcos Davi, agora é contigo, meu amigo. Muito bem. Boa noite, amigos e amigas do Grupo Espírita André Luiz. Muito bom estar com vocês, mesmo que de longe, mas acredito que daqui a algum tempo nós vamos estar sentindo o calor, que não seja do vídeo, né? Mas o calor humano que tanto faz falta para nós. Nós vamos dar prosseguimento hoje ao livro Os Mensageiros, e o Guilherme falou agora, né, da questão da transição, que nós estamos passando por ela, né? E tem muito a ver, assim, agora que me veio isso, o nosso capítulo hoje é no posto de socorro. Como vocês sabem,
André Luiz, junto com Vicente e outros trabalhadores do nosso lar, estão em transição para o planeta Terra para trabalhos. Então, eles estão numa viagem. Semana passada foi o Fernando, né? Que falou sobre a viagem. E eles vão fazer um pouso, uma parada, né? Em um local que é chamado de posto de socorro. E muito interessante, que é o que nós estamos vivendo hoje aqui na Terra, né? A Terra o planeta virou um grande posto de socorro, porque precisou atender tantas almas, né? Doentes fisicamente, psicologicamente, porque a pandemia nos trouxe não só a doença física, né? Vamos botar assim, do corpo, mas principalmente a mental. Hoje eu estava conversando com uma amiga, ela falou assim, olha, nós vamos precisar trabalhar na nossa mente, porque ficamos todos nós um pouco desorientados com tudo que aconteceu. Os medos, que é natural, né? De tudo que está correndo, que aconteceu, voltar à vida, né? Ainda com muito cuidado, precisamos ainda da máscara, todos os cuidados sanitários que ainda é necessário. Nós vemos a ansiedade, às vezes, de pular etapas, mas não temos que estar dentro desse processo. Então, nós estamos dentro de um posto de socorro. Então, hoje, assim, é um capítulo muito de descrição daquele local, mas é muito interessante. Eu tenho esse hábito, desde que eu comecei a fazer os estudos das obras do André Luiz, que às vezes eu ouvia assim, as obras do André Luiz são uma ficção. Eu já ouvi falar nisso, né? O Chico trouxe essa ficção. Não tem ficção nenhuma. Está toda ela dentro da codificação kardeciana. É impressionante. Está tudo ali no Livro dos Espíritos, está tudo no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno, na Gênesis, no Livro dos Médiuns, tudo ali. Há um complemento, né, que foi tanto que as obras é dita obras complementares do que aquilo. Kardec não teve condição de codificar e nem dos espíritos, naquela época, no século XIX, trazer para todos nós aquilo que a gente ainda não tinha nem condição de saber. Né? Muitas coisas que nós lemos hoje, nós ainda ficamos assim, mas, meu Deus, como é que isso pode ter acontecido? Imagina se fosse trazido na segunda metade do século XIX, que é um século do iluminismo, né? Eu sempre falo muito bem do século XIX, que o século XIX foi assim, uma coisa maravilhosa para nós, foi a transição. Né? Saímos de uma idade obscura para uma idade luminosa, graças a tudo que foi trazido por Kardec, Pestalozzi, enfim, tantos. Anália Franco, e por aí vai. Então, vamos começar a compartilhar aqui o capítulo, que a gente vai falando e aí o tempo vai passando. Né? Vamos lá. Muito bem. Guilherme, está vendo, né? Isso. Já opa. Expert. Eu assim, conheço muito sobre isso aqui, sabe? Então, eu tenho que pedir ajuda ao Guilherme sempre. Senão, eu não consigo. Vamos lá. No posto de socorro. Deslumbrava-me a visão do castelo soberbo. Incapaz de exprimir a admiração que me dominava, acompanhei Aniceto em silêncio. Com grande surpresa, entretanto, verifiquei que a construção magnífica não se mantinha sem defesa. Cercavam-na pesados muros numa extensão que meus olhos não conseguiam abranger. Então, logo quando a gente começou a ler esse capítulo, duas informações que nós vamos ter em O Livro dos Espíritos e outra em outro livro do André Luiz. Vamos ver quais são. Vamos buscar aqui. Muito bem. Há muitas moradas na casa do meu pai. Evidente, porque ele fala, deslumbrava uma visão de um castelo soberbo. Nós estamos no plano espiritual.
passa até às vezes percebido isso, né? Construções, paisagens, e aí nós nos socorremos aqui. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. João, capítulo 14, 1-3. Então, nos remete logo ao Evangelho, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai. É uma morada. Esse posto de socorro que está ligado a Campos da Paz. Não está nem ligado a nosso lar, né? Está ligado a Campos da Paz, numa zona de transição entre o plano espiritual e o planeta, né? A Terra material, em que eles estão vindo fazer o trabalho deles, que nós veremos nos próximos capítulos. Vamos lá. Continua aqui. A terra, capítulo 15, item 15 do capítulo Há muitas moradas na casa do meu Pai, Evangelho segundo o Espiritismo. A terra apresenta-se assim como um dos tipos de mundos expiatórios, nos quais as variedades são infinitas, mas que tem como característica comum servir de local de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Neles, os exilados precisam lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Trabalho duplamente penoso, que desenvolve ao mesmo tempo as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, transforma o castigo em proveito e evolução para o espírito. Então, nosso lar, Campos da Paz, o próprio posto de socorro, está vinculado ao nosso planeta, que é um planeta de provas e expiação. Por isso que há a necessidade, como no capítulo anterior, que aparece a luminosidade em André e no Vicente, de ele até adensar essa luminosidade, porque a Terra é um planeta ainda de sofredores. Por isso que está ligada a nosso lar, está ligada a Campos da Paz, e por isso que há necessidade desse posto de socorro, que é como se fosse um pronto-socorro, né, emergencial. Olha, as almas ali têm pousada para tratamento, para os trabalhadores que estão ali em transição, porque a Terra ainda é um planeta expiatório. Pode ser, não sabemos, se no futuro, no planeta já de regeneração, talvez o posto de socorro tenha outra finalidade, comece a ser talvez mais educativo, não sei, talvez até não precise mais, porque as nossas ideias, o nosso pensamento, a nossa inteligência vai estar desenvolvida de outra forma. Tomara. Vamos lá. Vamos retornar aqui ao capítulo. Muito bem. Aí vem o 2. Quem imaginasse uma tal instituição localizada nas zonas invisíveis, dificilmente conceberia contrafortes daquela natureza. Eu vou ler o parágrafo todo, depois eu vou na remissão. A noção de céu e inferno, fundamentalmente arraigada na mente popular, que nos trouxe as religiões oficiais, né, de então, que hoje não é mais, e nós passamos por lá, algum momento das nossas existências, né? Por isso que a gente ainda traz muito essa questão de céu e inferno conosco. A noção de céu e inferno, fundamentalmente arraigada na mente popular, não deixa perceber que os homens, de modo geral, não se modificam com a morte física, como a troca de residência não significa mudança de personalidade para a criatura comum. É que a gente costuma dizer, morreu, ele não virou santo, morreu também não quer dizer que ele vai ficar mais mal, ele vai ficar exatamente do jeito que ele se apresenta naquele momento da morte física dele. Ele vai
traduzir o pensamento, que ele não vai poder mais ocultar dele próprio e de ninguém no plano espiritual, ele vai estar tal qual ele é, tal qual ele se apresenta, né? E aí, quando nós lemos aqui, quem imaginasse uma tal instituição localizada nas zonas invisíveis da Contraforte, eu me lembrei de uma outra obra do André Luiz. Não sei se vocês vão lembrar. Lembra dessa obra que fala sobre um outro local parecido com o posto de socorro? Quem lembra? Eu vou falar igual a Nádia. Eu não estou conseguindo ouvir, vocês estão falando muito, eu não estou conseguindo entender quem é que está falando. Não lembram? Gente, eu estou achando que eu estou falando sozinho, hein? É verdade isso? Não. Vocês estão me ouvindo? Quem quiser falar vai ter que abrir o som e falar, gente. Coopera eu aí acho com o Marco Davi. Qual foi a pergunta mesmo, Marco? A pergunta é: em uma outra obra do André Luiz, vamos botar, um local parecido com esse posto de socorro. Vocês lembram? Qual é o capítulo, qual é a obra e que local é esse? Me chamou tanta atenção quando eu li que eu nunca mais me esqueci. É bem parecido com o posto de socorro. Tem defesas, os espíritos menos evoluídos, vamos botar assim, tentam invadir o local e não conseguem, tem defesas. Vocês lembram? Agora com essas dicas todas, né? Não é possível. O Fernando sabe, ele não quer falar. Está com vergonha. É em Nosso Lar? Nosso Lar. Não. Não. Eu vou compartilhar aqui. Vamos lá. Estão lendo aí? Obreiros da Vida Eterna, a casa transitória de quem? Fabiano de Cristo, né? De Fabiano de Cristo, exatamente. Eu só peguei um pedaço, porque é muito extenso, né? Ele fala, ó, é o capítulo 4 da Obreiros da Vida Eterna, a casa transitória. Depois de viagem normal, também estavam viajando, através dos caminhos comuns, alcançamos nevoenta região, onde a asfixiante tristeza parecia imperar incessantemente. De outras vezes, eu já atravessava sítios semelhantes, gastando apenas alguns minutos. Agora, porém, era compelida a longa marcha em sentido horizontal. Atendendo o imperativo da missão, a assistente Gerando procurava certa localidade sob a denominação expressiva de a Casa Transitória de Fabiano. Tratava-se de grande instituição piedosa no campo de sofrimentos mais duros, que se reúne almas recém-desencarnadas nas cercanias da costa terrestre, a qual, segundo nos informou o chefe da expedição, fora fundada por Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade, entre antigos religiosos do Rio de Janeiro, lá ali no convento de Santo Antônio, do Largo da Carioca. Quando passarem por lá, lembre de Fabiano de Cristo, ele era dali, desencarnado há muitos anos. Organizada por ele, confiada periodicamente a outros benfeitores, de elevada condição na tarefa da assistência evangélica, junto a espíritos recém-desligados no plano carnal. A casa transitória, prestaremos auxílio que nos seja possível, a organização e asilaremos em seguida os irmãos que nos cabe socorrer. Não fosse esses pousos de amor, que é igual ao posto de socorro, tornar-se-ia muito difícil o nosso trabalho. Raramente encontramos companheiros carnais em condições de atravessarem semelhante zona, imediatamente após a morte física. Quase todos permanecem estonteados nos primeiros dias. Eu lembro também do Voltei, quando o irmão Jacó fala que, quando ele estava atravessando a grande sombra, ele não podia se recordar das coisas ruins, olhar para trás, no sentido figurado, que senão ele não atravessaria. E que o doutor Bezerra de Menezes falou isso para ele: não olhe para trás. Eu falei lá, eu não sei como é que vai ser no meu caso, não, eu vou estar dormindo mesmo, vão me levar, coitado, isso aí não tem condição, atravessar na maca. Porque não, é isso. Se não fosse esses locais, essas casas, seria muito difícil. Por isso que eu lembrei do Obreiro da Vida Eterna. E esse capítulo aí fala das defesas, é muito interessante. E depois vocês lerão esse capítulo. Eu gostei que todo mundo lembrou, né? Vamos lá. Muito bem. Espantado, notei que o nosso orientador
fazia mover quase imperceptível campainha disfarçada na muralha. Creio que se Aniceto estivesse só, não precisaria desse expediente, dado o seu poder espiritual acima de todas as resistências grosseiras. Lógico, o linguajar no plano espiritual, dos espíritos elevados de sentimento, não precisa ter a voz articulada, por exemplo. Né? Não precisa ir muito longe. O Guilherme não vai deixar eu mentir. Com as nossas esposas, às vezes a gente não precisa falar mais. A gente fala porque é uma questão de caridade, mas a gente pensa também. Você está pensando nisso? Não acredito, não é possível. Pela convivência de... nosso caso, 10 anos, né, Guilherme, mais ou menos, que a gente está junto, vezes 3. Então, com o tempo, a gente já pensa igual, imagina no plano espiritual, né? Com as mentes mais elevadas desse sentimento, e intelectualmente também. Não é? Então, ele não precisaria ir lá na campainha, mas vamos ver por que ele foi tocar a campainhazinha lá. Dado seu poder espiritual acima de todas as resistências, no entanto, estava em sua companhia. E, mais uma vez, quis igualar-se a nós, por fidalguia de tratamento. Ocultar a própria glória é do código de bom tom nas sociedades nobres e santas. Olha só, também tem isso no mundo espiritual, e por uma coisa, qual é esse sentimento? Né? Qual é essa... O que traduz o Aniceto com essa atitude dele? O que demonstra que ele tem? Quem sabe me dizer? Humildade. Quem falou? Olívia. Muito bem, Olívia. Exatamente isso. Aí nós vamos aqui no capítulo que deve se entender por pobres de espírito, é o capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A incredulidade se diverte com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras coisas que não compreende. Entretanto, Jesus não se refere aos pobres de espírito como a homem desprovido de inteligência, mas aos humildes. Ele diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Então, às vezes, a pessoa fala, é um pobre de espírito, você está elogiando a pessoa, né? Porque pobre de espírito é humilde, e a gente aprende isso com Jesus. Então, ele demonstra essa humildade. Ele não precisaria tocar a campainha. Como nos outros capítulos anteriores, ele vai demonstrando essa humildade, que é característica dos espíritos com maior envergadura moral. Demonstra humildade pelos atos, né? Pelo exemplo. Sigamos. Vamos lá voltar aqui. Eu imagino, Marco, que Vamos ele lá, poderia entrar levitando, né? Tranquilamente. Assim como ele poderia, como eu iria entrar de maca, ele entraria levitando tranquilamente, de maca e desacordado, né? Ele entraria tranquilamente levitando. Muito bem. Vamos lá. Atendendo-nos, 2 servidores abriram a porta extremamente pesada, que rodou nos gonzos, como se estaria em qualquer edificação mais antiga do plano terrestre. Ele é um castelo, né? Então, vai abrindo, fazendo aquele barulho. E tudo isso é uma misericórdia divina. Não precisava ter essas coisas, né? Uma construção mental para que nós tenhamos um sentimento ainda ali do próprio planeta, né? Salve, mensageiros do bem, disseram ambos ao mesmo tempo, fixando Aniceto em atitude reverente. Aniceto levantou a mão, que se fez luminosa nesse instante, e balbuciou algumas palavras de amor, retribuindo a saudação respeitosa. Assim, é uma coisa fantástica, né? Mesmo ele tentando esconder, quando ele levanta a mão, demonstra a luminosidade dele. Que ali, naquele momento, ele poderia, porque ele estava falando com um par, vamos botar assim, com os pares dele. Entramos. Fiquei admirado. Pomares e jardins maravilhosos perdiam-se de vista.
Espera que eu me perdi aqui. Perdi-se de vista. A sombra aí não era tão intensa. Sentíamos-nos banhados em suavidade crepuscular, graças aos grandes focos de luz radiante. O interior apresentava aspectos inesperados. Somente agora eu compreendia que a muralha ocultava a maioria das construções, que é uma questão de segurança para aquelas mentes ainda não tão desenvolvidas, que ataca, como acontece no Obreiros da Vida Eterna, lá na Casa Transitória. Pavilhões de vulto alinhavam-se como se estivéssemos diante de prodigioso educandário. Turmas variadas de homens e mulheres dedicavam-se a serviços múltiplos. Ninguém parecia dar conta da nossa presença, tal o interesse que o trabalho despertava em cada um. Ele começou a transitar ali, mas as pessoas não tinham muito interesse porque estavam trabalhando, efetivamente trabalhando. Muito bem. Seguir. Acompanhávamos Aniceto através de numerosas fileiras de árvores senhoris que se assemelhavam a carvalhos antiguíssimos. Observava, todavia, que nesse abençoado posto de socorro a natureza se fizera maternal. Eu gostei dessa expressão maternal, né? Porque é mãe, né? Então, quando se traduz, tudo que se traduz se diz a mãe, é uma coisa que acolhe, né? Isso a gente sente um pouco de inveja, né? Se fala paternal, se fala maternal, né? Dentro de uma normalidade é o que acontece mesmo. Havia agora mais luz no céu e o vento era mais fagueiro, sussurrando brandamente no arvoredo farto. O bondoso instrutor, notando a nossa admiração, esclareceu. Esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência fraterna. Acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais que vocês ainda não podem perceber. A natureza é mãe amorosa, mais uma vez ele fala, em toda parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. Então, eu gostaria agora de parar aqui um pouquinho e falar dessa questão. Esta paz reflete o estado mental dos que vivem nesse posto de assistência fraterna. Por que o estado mental das pessoas que estavam naquele posto reflete essa paz? Quem sabe me dizer? Seria o padrão vibratório? Sim, com certeza sim. Mas como é que chega a esse padrão vibratório? Gente, Como é que se chega aí? Seria um estágio do espírito alcançado. Muito bem, exatamente. Como se chega lá? Aí eu pensei aqui, né, que para se chegar a isso, nós temos que... Deixa eu ir lá novamente no chat, porque ele não apareceu aqui para mim agora, Guilherme. É o Livro dos Espíritos? É o 4, mas eu vou lá buscar ele. Ih, ele sumiu, é? É só você clicar em cima que ele vai entrar aí. Sim. Vamos lá. E aí você tem que voltar aí para a imagem, que aí a gente agora está olhando só a lista de PDFs. Vamos chegar lá. Agora voltou aqui, né? Não, agora sim, tá bom. Sim. Estão vendo aqui homens de bem? Estamos. Muito bem. Então, é isso. Quando ele fala, esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste posto de assistência, eu me lembrei da característica do homem de bem. Eles só chegaram até esta paz do estado mental porque se tornaram homens de bem. Logicamente que não vai dar para ler todas as características do homem de bem, porque é muita coisa, né? Questão 918,
dê o Livro dos Espíritos, para que vocês possam depois estudar. Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve levar o seu espírito na hierarquia espírita? O espírito prova a sua elevação alinhando todos os atos de sua vida corpórea, constitui a prática da lei de Deus. Simples, né? Tão simples e tão complicado ainda para nós. E quando compreende por antecipação a vida espiritual. Porque nós ainda vivemos na matéria e ainda muito pela matéria, né? Quando nós conseguimos observar que nós estamos nos preparando para uma vida espiritual, ainda na matéria, a gente consegue se desvencilhar desses laços muito pesados que ainda nos prendem, né? Por isso que a gente não consegue volitar, mesmo depois da morte física, porque nós estamos muito presos ainda a essa matéria, muito presos às coisas do terra a terra, né? Então, aqui Kardec faz esse comentário, ele fala e enumera, eu acho que também tem no Evangelho, né? As características do homem de bem. Por exemplo, o homem possuído pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa e sacrifica o seu interesse pela justiça. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças e crenças. Vamos ficar aqui. Vê todo mundo como filho de Deus. Seria tão simples, né? Se nós conseguíssemos usar assim, ter esse sentimento, né? Fôssemos homens de bem, refletiríamos o estado mental de paz. Um dia nós vamos conseguir. Marco, posso Oi. falar um minutinho? Pode. Boa noite. Hoje de tarde, eu estava estudando para a aulinha de domingo da evangelização. Aí nós estávamos lendo aqui no Boa Nova, no capítulo 8, Bom Ânimo, onde Jesus conversa com Bartolomeu. Aí, depois que ele fala da coragem, da fé e da alegria, né? Ele fala muito na alegria, fala isso que você acabou de falar, que somos todos filhos de Deus. Ele acaba assim, todos observam. Aí o Bartolomeu mudou a postura no dia a dia dele, saiu daquela tristeza. Aí ele fala, acaba a frase assim: todos observaram com admiração, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental do seu discípulo. Então, é atitude realmente. E eu sublinhei essa frase para conversar com as crianças sobre atitude mental, né? Sim. Como é que assim, a evangelização é uma coisa maravilhosa. E como é que está a nossa atitude mental, né, frente ao nosso dia a dia? É muito interessante que a nossa atitude mental muda durante o dia. Pois é. Aí vai ser o tema. Eu achei tão interessante você também sublinhar essa frase. É isso. E coincidências não existem, né? Então, não. Então a gente está afinado. Vamos lá, vamos prosseguir. Muito bem. Vou voltar para o texto aqui. Cadê o texto? Está aqui. Vamos lá. A explicação não poderia ser mais clara, diz ele. Atingindo o edifício central, construído à maneira de formoso castelo, a gente já tinha visto lá no início do capítulo, de famoso castelo formoso, a maneira de formoso castelo europeu dos tempos feudais. Fomos defrontados por um casal extremamente simpático. Eu lembrei da Maria Luísa, né? Porque ela sempre fala isso. Viemos todos de lá, né? Aí a gente forma castelo europeu, né? Castelo europeu dos tempos feudais. Eu, até numa outra vez a gente falamos aqui questão de terapia de vidas passadas. Eu não quero fazer, não. A gente vai construir muito castelo assim. Enfim, vamos lá. Por um casal extremamente simpático. Meu caro Aniceto, falou o cavaleiro, abraçando o nosso orientador. Meu caro Alfredo, minha nobre Ismália, respondeu Aniceto sorridente. Após as saudações afetuosas, apresentou-nos lisonjeiro. O casal abraçou-nos, evidenciando cordialidade e atenção amiga. Nosso prezado Alfredo, continuou Aniceto, elucidando, é o dedicado administrador deste posto de socorro. Nós não vamos mais esquecer esses nomes que, durante os próximos capítulos, vamos voltar a eles.
Alfredo Ismalha. Há muito tempo consagrou-se ao serviço de nossos irmãos ignorantes e desviados. Essa palavra aqui, ignorante, é de ignorar mesmo. Ainda espíritos que ignoram o plano espiritual, ignoram Jesus, ignoram o evangelho, né? Ou ignoram que, apesar de ter esse conhecimento, que tinham que vivenciar o evangelho, não só falar. E aí desvia, são desviados. Não prossiga, revidou o apresentado, lógico, é um pobre de espírita, né? Como a fugir às referências elogiosas. Consagrei-me simplesmente ao dever. Senhora, eu só fiz o que eu tinha que fazer. E como se quisesse modificar a conversação, prosseguiu atencioso. Mas que surpresa agradável. Há muitos dias não temos visitas de nosso lar. Ainda bem que vieram hoje, quando Ismalha veio igualmente ter comigo. Então, embora eles sejam um casal, não vivem ali naquele posto de socorro. Nós vamos ver depois o porquê, futuramente. Pois que, considerei intimamente, André Luiz ficou meio surpreso. Não teria aquela senhora de lindo semblante, não seria aquela senhora de lindo semblante a esposa dele? Não viveriam ali juntos como na terra? Antes, porém, que pudesse chegar a qualquer conclusão, Alfredo conduziu-nos ao interior doméstico. As escadas de substância idêntica ao mármore impressionavam-me pela transparente beleza. O André Luiz sempre com a sua curiosidade, o que é muito bom, porque se não fosse isso, nós não estaríamos aqui lendo as obras dele. De varanda extensa e nobre, onde as colunatas se enfeitavam de era florida, muito diferente, porém, do que a conhecemos na terra, penetramos em vasto salão mobiliado, ao gosto mais antigo. Os móveis, delicadamente esculturados, formavam um conjunto encantador. Aí cada um vai formando na sua mente como é esse castelo dentro. Uma beleza. Admirado, fixei as paredes, de onde pendiam quadros maravilhosos. Agora nós vamos ter uma paisagem que nós sempre falamos dela. Uma hora ou outra a gente está sempre falando dela, e eu não lembrava que estava aqui nesse capítulo. Quando eu estudei, é aqui. Admirado, fixei as paredes onde pediam quadros maravilhosos. Um deles, contudo, impõe-me especial atenção. Era uma tela enorme representando o martírio de São Denis, ou São Denis. Vamos ver. O apóstolo das Galhas, rudemente supliciado nos primeiros tempos do cristianismo, segundo os meus humildes conhecimentos de história. Vamos ver se os humildes conhecimentos de história do André estão corretos. Aí eu trouxe aqui para nós o São Denis. E antes de... Eu me servi aqui do Wikipedia, mas eu não confio muito no Wikipedia, porque qualquer um pode nutrir o Wikipedia com informações. Então, eu fui primeiro, eu estou utilizando o Wikipedia, mas eu fui no site católico e dei uma lida na vida de São Denis, e ele é bem autêntico no que ele fala aqui. Só para trazer aqui quem é São Denis, né? São Denis ou Denis de Paris. Está aqui, ó. Vocês estão vendo a imagem dele? Ele está segurando a cabeça. São Denis perdeu a cabeça? Não, vamos ver por que ele está segurando a cabeça dele. Então, ele fala aqui, São Denis de Paris, ou São Dionísio de Paris, em francês, Saint-Denis de Paris, foi um mártir e santo cristão, tendo sido bispo de Paris no século III. Foi martirizado aproximadamente no ano de 250. Segundo a tradição, São Denis ainda caminhou até sua igreja logo após ser decapitado. Esta é a tradição de São Denis. Ele foi decapitado por defender o evangelho, né, o cristianismo, e andou até a basílica sem a cabeça, segundo dizem. É venerado pela Igreja Católica Romana como padroeiro de Paris. O nome de Denis deriva do nome latino de Dionísio. É celebrado a 9 de outubro. A santa padroeira da França é... Quem sabe? Se eu falando ao mesmo tempo, eu não estou ouvindo.
Deve ser Joana d'Arc, talvez. Isso, exatamente. Mas de Paris é o Diniz ou Denis, né? E aí, depois vocês vão procurar com mais calma a história dele, né? Ele foi decapitado, corpo atirado no Rio Sena, mas recuperado, sepultado à noite pelos seus convertidos e devotos. Aí vai falando da história dele. E esse quadro é que está pintado lá no posto de socorro e que chamou a atenção do André. Vamos voltar aqui para o nosso texto. Muito bem. O apóstolo das Galhas, rudemente supliciado nos primeiros tempos de cristianismo, segundo os meus humildes conhecimentos de história. Intrigado, recordei que vira na terra um quadro absolutamente igual àquele. Não se tratava de um famoso trabalho de Bonnat, ou Bonnet. Como se fala isso em francês? Quem conhece bem francês? De francês eu não entendo nada. É Bonnat ou Bonnet? Isso é com a Márcia. Márcia, fala aí. É Bonnat? Bonnat. Bonnat mesmo? Bonnat. É Bonnat. Estou estudando espanhol. Francês, não sei nada. Bonnat, célebre pintor francês dos últimos tempos. Dos últimos tempos, a cópia... Aí o André, pensa, a cópia do posto de socorro, todavia, era muito mais bela. A lenda popular estava lindamente expressa. Por que a lenda? Porque é que ele perde a cabeça, decapitado, anda sem a cabeça, é uma lenda. A lenda popular estava lindamente expressa nos mínimos detalhes. Então, vamos lá ver. Eu salvei aqui também. Vocês estão vendo aí? A obra é essa aqui. Conseguem ver? Isso, agora ficou melhor. Está vendo? Estão vendo? É o machado, decapitado, segurando a cabeça. Esta obra aqui que o André viu. Tem uma cópia dela na Terra. Só que a daqui, no posto de socorro, é muito melhor, tem muito mais riqueza de detalhes do que a original da Terra, segundo o pensamento do André. Vamos ver. Vamos voltar. Muito bem. Não se tratava de um famoso trabalho de Bonnat, célebre pintor francês, a cópia do posto de serviço todavia era muito mais bela. A lenda popular estava lindamente expressa nos mínimos detalhes. O glorioso apóstolo seminu, com a cabeça decepada, tronco areolado de intensa luz, fazia um esforço supremo por levantar o próprio crânio, que lhe rolava aos pés, enquanto os assassinos o contemplavam, tomados de intenso horror do alto, do alto, via-se descer um emissário divino, trazendo ao servo do Senhor a coroa e a palma da vitória. Havia, porém, naquela cópia profunda luminosidade, como se cada pincelada contivesse movimento e vida. É uma coisa que nós não conseguimos ainda ter noção. Assim, uma arte no plano espiritual, e nós vamos ver qual é a cópia. É a de lá ou é a da Terra? Vamos ver. Observando-me a admiração, Alfredo falou sorrindo. Quantos nos visitam pela primeira vez estimam a contemplação desta cópia soberba? Sim, retruquei. O original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris. Engana-se, elucidou o meu gentil interlocutor. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originariamente da Terra. É certo que devemos muitas criações sublimes à cerebração humana, né, do cérebro humano. Mas, neste caso, o assunto é mais transcendente. Temos aqui a história real desta tela magnífica. Foi idealizada e executada por nobre artista cristão numa cidade espiritual muito ligada à França. Em fim do século passado, embora estivesse retido no círculo carnal, o grande pintor de Bayonnet visitou essa colônia em noite de excelsa inspiração que ele, humanamente, poderia classificar de maravilhoso sonho. Se desprendeu, né, no sonho e foi lá. Desde o minuto em que viu a tela, Florentino Bonnat
não descansou enquanto não a reproduziu palidamente. Olha só, hein? Não descansou enquanto não a reproduziu palidamente em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. As cópias terrestres, todavia, não têm essa pureza de linhas e luzes, e nem mesmo a reprodução sob nossos olhos tem a beleza imponente do original, que já veja, aquela que está lá também não é original, que ele diz aqui, que ele já teve a felicidade de contemplar de perto, quando organizávamos aqui no posto homenagens singelas para a honrosa visita que nos fez o grande servo do Cristo. Então, é a cópia da cópia aqui da Terra. Para movimentar as providências necessárias, visitei pessoalmente a cidade espiritual a que me referi. Grande espanto apossara-me do coração. Vi agora explicada a tortura santa dos grandes artistas, divinamente inspirados na criação de obras imortais. Agora reconhecer que toda arte elevada é sublime na Terra, porque traduz visões gloriosas do homem na luz dos planos superiores. Aí vem sempre, que hoje nós entendemos, né, a responsabilidade nas artes dos escritores, da música, na pintura, porque traduz, como ele fala aqui, ou deveria traduzir uma arte sublime na Terra. A arte devia ser todas elas elevadas. E é assim que funciona? Infelizmente, não. Né? Com a responsabilidade de um escritor, nem vou citar nomes, mas de filósofos, por exemplo, que endeusam, nem sei se a palavra endeusa seria o melhor, porque tem nome de Deus, né? Mas que falam do suicídio como uma saída. Né? Qual a responsabilidade de um filósofo desse que escreveu sobre isso, por exemplo? É muito grande, né? Que fala de tirar a própria vida, que fala sempre que Deus não existe. Né? Por exemplo, as pessoas podem chegar para mim e falar: Deus não existe. Tá bom, o seu entendimento, para mim, existe. Eu tenho essa certeza. Mas nós hoje temos a doutrina que dá esse embasamento, mas muitos não têm. Então, vem com essas visões materialistas, por exemplo, lembro do Dr. Bezerra, né, que sempre combateu muito o materialismo, que dizia que o grande problema, o combate não era as outras religiões, o espiritismo, as coisas espirituais, e sim o materialismo. Então, tem uma responsabilidade. Aí lembrei aqui das artes. Será que a codificação fala sobre artes, fala sobre essa responsabilidade? Vamos ver se fala ou não. Está aqui. Questão 521 do Livro dos Espíritos. Alguns espíritos podem ajudar o progresso das artes, protegendo os que delas se ocupam? Ou seja, os espíritos do plano espiritual, né, estão lá na reticidade, os anjos guardiães, os espíritos protetores, eles podem ajudar no progresso das artes, protege aqueles que a ocupam? Vamos ver. Há espíritos especiais e que assistem aos que invocam, quando os julgam dignos. Aí tem que ter o merecimento da dignidade. Mas que quereis que eles façam com os que creem ser o que não são? Eles não podem fazer ver os cegos nem ouvir os surdos. Então, eles estão ali auxiliando, sim, as artes, mas o artista, seja de qual campo for, tem que estar aberto a essas sugestões do mais alto. Se ele não tiver, ele vai estar cego e surdo a estas manifestações, a essas instituições. Só os artistas? Todos nós, não? É como se ele falasse aqui: você está cego, está surdo. Então, nós estamos tentando te intuir, mas você fecha os olhos para nós, você fecha os ouvidos para nós. O que você quer que a gente faça? Não tem mais nada a fazer. Estamos tentando te ajudar. Você se fechou que nem ostra. E aí tem um comentário de Kardec, acho que vai dar tempo, que ele fala assim: os antigos haviam feito desses espíritos divindades especiais,
As musas eram a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como designavam pelos nomes de Lares e Penates os espíritos protetores da família. Entre os modernos, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países têm também seus patronos, os protetores, que são os espíritos superiores, mas sob outros nomes. Cada homem, tendo seus espíritos simpáticos, disso resulta que em todas as coletividades, a generalidade dos espíritos simpáticos está em relação com a generalidade dos indivíduos, que os espíritos estranhos são para elas atraídos pela identidade de gostos e de pensamentos. Em uma palavra, que essas aglomerações, tão bem como os indivíduos, são mais ou menos bem envolvidas, assistidas e influenciadas segundo a natureza dos pensamentos da multidão. Afinidade. Né? Entre os povos, as causas de atração dos espíritos são os costumes, os hábitos, o caráter dominante, as leis, sobretudo porque o caráter da nação se reflete nas suas leis. Os homens que fazem reinar a justiça entre eles combatem a influência dos maus espíritos. Por toda parte onde a lei consagra as coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos estão em minoria, e a massa dos maus que para ali afluem entretém a nação nas suas ideias e paralisam as boas influências parciais, que ficam perdidas na multidão como espigas isoladas em meio de espinheiros. Tão atual para o mundo todo. Né? Estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer reunião de homens, é fácil, portanto, fazer ideia da população oculta que se imiscui nos seus pensamentos e nas suas ações. É isso. Então, de acordo com a cultura daquele povo, com seus hábitos, com seus pensamentos, os espíritos vão estar ali. E até ele fala, os espíritos simpáticos estão em relação com a generalidade dos indivíduos, mas ainda em minoria, querem ajudar mais. Ainda bem que nós os temos, né? Ainda bem que nós temos Ismael, por exemplo, aqui no nosso país, né? E nós vamos seguindo. Apesar de todas as dificuldades, estamos seguindo. E para frente, e para o alto, sempre. Vamos lá, voltar ao nosso texto. Muito bem. Parecendo interessado em completar meus pensamentos, Alfredo considerou o gênio construtivo expressa a superioridade espiritual com livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir. E os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus. Acabamos de ver no texto que nós observamos agora do Livro dos Espíritos. Mas, voltando-se afável para Aniceto, exclamou: no entanto, o momento não comporta divagações. Sentemo-nos. Devem estar cansados da peregrinação difícil. Necessitam refazer energias e repousar algum tanto. E assim terminou o capítulo e nós vamos prosseguir agora falando sobre ele nos outros. Estamos aqui abertos para alguns comentários. Vocês participaram muito, foi muito bom. E agradeço mais uma vez por estar com vocês, porque isso faz muito bem à nossa alma. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Antro. Então, muito bem. O grupo aí tem 6 minutos, pelo menos, para poder comentar, fazer algumas colocações, perguntar. Ó, a Sussu já levantou a mão querendo falar. Doutora Sueli, pode falar. Na verdade, assim, o capítulo mostra para a gente uma paisagem que ela muda, né, da viagem para o posto de socorro. E aí são comentários, né? Quando você falou, Marco, que ali dentro do posto tinha uma postura mental que refletia no ambiente, que trazia aquela paz. E ao contrário daquela região fora da muralha. Sim. Então, foi comentado que num planeta de regeneração, como a Terra está para se tornar, aquele ambiente fora da muralha deve ser diluído, né, dissolvido por conta da elevação dos pensamentos.
que, ao Sim. se modificarem, vai transformar aquele ambiente fora da muralha num ambiente semelhante, né, ao que existe na muralha, dentro da muralha. Chegaremos lá. Né, Tenho se certeza Deus que nós vamos observar isso. Se Deus quiser. A outra questão é quando a gente fala do papel da natureza, né? Que, na verdade, o que nós vemos aqui na Terra, na verdade, é plasmado do que existe lá no mundo espiritual. Isso aí. Então, quando se comenta sobre os carvalhos, eu até coloquei no chat que eles são árvores milenares. Sim. E que eles não só absorvem fluidos negativos de toda a matéria que está em volta, como eles também transformam, né, em fragrâncias que são emanadas pelo meio ambiente e que ajudam a sanear o ambiente. Muito bom. E Eu sabia que eu tinha que muito acabar mais interessante. cedo, tá vendo? Que contribuição maravilhosa. E por isso o efeito, né, da função da fitoterapia, Sim, né, da ação das ervas, do que há na natureza, na sim. saúde humana, né? Com certeza. Então, quando uma pessoa aqui, encarnado, aqui está com uma certa aflição ou perturbação, pelo menos lá onde eu trabalho, tem as árvores que mimetizam o carvalho, como a mangueira, que são árvores de troncos grossos, que quando você as abraça, você se sente aliviado. Sim, Ela sim. absorve tudo. Assim como em Paquetá tem aquele baobá que veio da África, que é um espetáculo. Você falou uma coisa que eu lembrei agora do... mas eu vou lembrar o nome dele. Que era do Mileco. Sim. O Mileco fazia meditações na Floresta da Tijuca. Sim. Eu tive a oportunidade, nós estávamos com o ENEF na época, fazendo um início de estudos para o ENEF, e nós encontramos com ele lá, e com o pessoal dele, ele fazendo a meditação. Olha, coisa maravilhosa. E a meditavam outra... ali sobre as árvores. Sobre as árvores, E a outra questão é quando você comentou sobre a arte, né? Esse pintor, né, que era cristão, né? Eu acho que é interessante que na leitura ele coloca o pintor cristão, quer dizer, era um devotado, então ele se desdobrou e foi ter com essa obra, né, que ele traduziu aqui para a matéria. E também, pelo mesmo mecanismo, há os que não se identificam com a espiritualidade superior, que também se desdobram e vão parar em lugares inferiores e de lá trazem as ondas perturbadoras que aqui nós... Muito, muito bem lembrado. Exatamente isso. E aí a gente vê muita coisa assim da arte que tem que ser respeitada, mas se a gente pensar direitinho, tem muitas obras que, ao você observar, ela traz perturbação, aflição, não é aquela... É da mente do homem, né? Ele vai buscar na afinidade, não é isso? Né? Exato. Aí ele, do mesmo jeito que aqueles espíritos artistas vão buscar inspirações salutares, há os que vão buscar também as inspirações que trazem perturbação e desordem. Perfeito. São esses comentários. Obrigado, foi ótimo. Toda vez você pode fazer, quando eu fizer estudo, você arremata, adorei. Foi ótimo. Você foi ótimo. Tem também a Madalena aqui querendo fazer contribuição. Pode falar. Boa noite. Eu queria tirar uma dúvida, não sei se vocês vão poder me explicar. Quando você fala sobre o Dr. Bezerra levando esse espírito para o plano espiritual, que ele não pode se voltar para trás, que tipo de ação que é provocado nesse espírito? O que ele sofre? Qual é o tipo de reação que ele passa naquele momento que ele não pode ficar olhando para trás? O olhar para trás aí é uma figura de linguagem, né? Sim, a verdade, ele não pode, ali naquele momento que ele está atravessando, e a gente está falando do irmão Jacó, que é o Frederico Figner, um expoente no movimento espírita do Brasil.
O não olhar para trás é não voltar aos equívocos que ele cometeu. Né? Então, se ele se parasse naqueles equívocos dele, ia ser mais difícil ele atravessar. Isso que o doutor Bezerra fala, presta atenção nas boas ações e vai em frente. Mas seriam os transtornos que ele teve durante a encarnação? Que ele podemos dizer que sim. Talvez retratasse a ele algum sofrimento. Eu creio, pelo que eu lembro da obra, e entendo que são os equívocos que nós cometemos, que todos nós cometemos, que não são poucos, e ele também os tinha. E nós ainda, pelo sentimento de culpa, que não é um bom sentimento, não é minha área, porque eu não sou psicólogo, quem é psicólogo aí vai saber melhor, o sentimento de culpa te prende no chão. Né? O remorso, é isso. Não tem agora sentimento de culpa, não tem um remorso daquilo que você não fez de certo. Foi feito, prossiga, vá em frente. É isso. Eu entendo que seja isso. Ok. Para ele poder atravessar aquilo lá. Obrigada. Nada, vale a pena a leitura da obra. Vale. Eu já li umas 3 vezes. Toda vez que leio, vejo uma coisa diferente. Olívia, estou sentindo falta de você falar. Não, sim. Eu, ao ler, né, logo de início, eu percebi que aqui foi para nos chamar a atenção a humildade e também a valorização da natureza no ambiente e também para nos sentirmos mostrando a qualidade dos móveis, o ambiente, para nos sentirmos em casa, vamos dizer. Sim. Não é bem isso que eu quero falar. Acolhidos. É a lembrança do lar, isso que eu senti, né? Principalmente isso, né? E a humildade do Aniceto, né? Que, como sempre, lá no outro capítulo, também foi da mesma forma devido à iluminação, né? E também, quando ele fala que você até me chamou a atenção, chamando a mãe natureza, né? Sobre a bondade sendo comparada à mãe, né? Aqui da luz, a vida, como a natureza dá vida para nós, né? E também, quando ele fala da Ismália e do Alfredo, nos mostrando essa afinidade de espíritos elevados, o amor acima de tudo. Foi isso que eu percebi desde o começo. Perfeito, que li, que fiz a leitura, encontrei essas informações, né? Essa é a minha contribuição. Obrigado, foi ótimo. Eu não sei se eu posso colocar alguma coisa, ainda dá tempo, mas você retrata, quer dizer, é retratado na noite de hoje, falando sobre as pinturas, né? Não só na área das pinturas, como na área da medicina, tem muitas coisas que vêm de lá para cá, sim, né? Que sim. são criadas por coisas nós não aqui na Terra. Eu ia falar, é tudo, né? Quer dizer, que retratam coisas que vêm do plano espiritual, né? E isso é importantíssimo. Não só a pintura, como a medicina, como em outras áreas, que interagem. Tecnologia. Certeza, isso aí. Ok, gente, vamos então fazer o seguinte: a gente vai pedir ao Fernando para fazer a nossa prece final e, ao encerrarmos, vocês fiquem à vontade para continuar conversando com o Marco. Tá? Pode fazer, Fer. Então, vamos fechar nossos olhos, agradecendo a Jesus, os ensinamentos da hora, que nos fazem perceber que a providência divina, ela age e ela está presente em todos os lugares. Que nós possamos, dentro das nossas possibilidades, ser esses elementos que tragam a harmonia, a tranquilidade, aonde quer que nos encontremos. E, de alguma maneira, nos preparemos aqui, no plano material, para sermos os trabalhadores do Cristo,
tanto aqui quanto na nossa pátria espiritual. Que tu, Jesus, possas abençoar os nossos propósitos e possas nos amparar e proteger hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja.